canta-te, Senhor. Grandioso és tu, Grandioso, grandioso és tu. aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Há um Deus a quem nós cremos. Há um Deus que age por nós. Eu quero decretar nesta noite. Domingo passado Deus disse que esse domingo seria um domingo de alegria, de júbilo, de exaltação ao nome dEle. E eu vim com boas novas para você. Eu vou repetir, eu vim com boas novas para você. Não é boas novas de mundo, o mundo não tem boas novas, só o reino de Deus tem as boas novas, as boas notícias. Tudo que for bom, tudo que for novo, vem dele para você. Então vamos exaltar Ele, glorificar Ele. Deus é além daquilo que nós possamos pensar, daquilo que nós possamos imaginar. O nosso Deus é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, o nosso Deus. Seja exaltado nos céus e na terra. Jeová Jireh, o judeu, Rebarás, aquele que pode mudar a nossa história. Jeová Shalom, o Deus da paz. El Shaddai, Adonai, Tu és Deus, o Senhor governa essa terra, o Senhor governa através de nós, através da igreja. A igreja é tua, Senhor, para te exaltar e te glorificar. Oh, aleluia. Você pode aplaudir a Ele mais forte que você puder. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Você é o adorador, declare. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Vamos coroá-lo. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei, oh, ao Rei. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Declare mais uma vez, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei, oh, ao Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Levante as tuas mãos e consagra isso a Ele. Consagramos.
Consagramos todo o nosso ser. Eu consagro a tua vida, consagra a tua família, consagra os teus bens, consagra Ele, consagra esse momento. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso a Ti. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Amém. Vire para alguém e diga assim: DCL para você. Se você não entendeu, Deus seja louvado por você. Amém. Dê um abraço em alguém, pode sentar. Coloca na tela para nós Gênesis capítulo 12. Aleluia. Hoje é uma noite de liberação das boas novas. Hoje é uma noite de liberação das boas novas. Hoje é uma noite de liberação das boas novas. Eu vim com uma unção de Deus na minha vida para derramar sobre vocês. Deus disse: filho, diga para o meu povo, o meu povo não será confundido, não será destruído, não será envergonhado. Aonde houve vergonha haverá dupla honra para os filhos de Deus, aleluia. Foi Deus que falou, amém, aleluia. As boas novas do reino. Quero que você pega a palavra de hoje. Se você é membro da igreja, lembra que você é membro da igreja, e a igreja é a única nação na face da terra. Agora eu vou chocar muita gente aqui, até os religiosos. Eu acho que tem muitos religiosos me assistindo agora, que eles ficam me questionando. Há muitos religiosos, e eu quero dizer aos religiosos: a igreja não foi criada para os céus. Estou falando que tem muito religioso. A igreja foi criada para invadir o mundo, para levar o evangelho para todo mundo. Deus quer no céu os seus filhos, aleluia. Digam amém. Aqui começa com a nação. Deus sempre começa com uma família. Deus começa com a família tem que estar disposta a adorar, exaltar o nome dEle. A família começa, de uma família começa a criar, crescer, multiplicar, e de uma família nasce uma nação. E a igreja é a maior nação de Deus na face da terra. Deus ama o mundo, mas a igreja está odiando o mundo. E Deus disse: eu amei o mundo de tal maneira que mandei o meu filho, o meu único filho, para amar o mundo. E Deus disse: agora a igreja, Jesus disse: agora a igreja vai e ame o mundo também. Leve o evangelho a todas as nações da terra, a todas as nações. A nação de Deus tem que levar o evangelho para todas as nações. Então eu vou falar de 5 nomes, anota aí, irmão, porque eu vou te dar a Bíblia inteira em poucos minutos. A Bíblia fala que Deus começou com a família, e da família veio um povo, e de um povo veio uma nação. Aí, mas todas essas pessoas que Deus levantou com um propósito falharam, erraram, caíram nos seus erros. Aí Deus começa com uma família sacerdotal, e Deus levanta uma família para uma nação. E essa nação foi gerada por Deus, mas a nação falhou. Então Deus vai lá e diz assim: agora eu quero plantar uma semente, e essa semente vai começar para ter uma nova família, e dessa família vai vir nações que eu quero. Vamos ler o texto para você entender. Gênesis capítulo 12, versículo 1, os 3 primeiros versículos de Gênesis. Deus começa com um único homem. A Bíblia diz que o plano de restauração de Deus, as boas novas de Deus, anuncia desde o princípio, não apenas só sobre o pecado, mas sobre a restauração. Esse foi o propósito de Deus, de restauração. Na verdade, as boas novas são as boas novas do reino de Deus. Diga assim: as boas novas são as boas novas do reino de Deus. Eu comecei dizendo aqui que ia trazer boas notícias para você. E Deus disse: diga para o meu povo que haverá uma restauração em todas as minhas famílias. E a nação que eu estou levantando é a nação que vai impactar o mundo, a igreja. Amém?
E na verdade essas boas novas são as boas novas do reino. Desde a queda, aonde aconteceu com Adão, Deus estabeleceu um plano legal. O plano legal de Deus, progressivo, intencional, para restaurar o homem de volta ao seu governo, à sua família, à sua presença, aleluia. Então o plano começa com um homem, e esse homem se chama Abraão. Na verdade Abrão, depois mudou o nome para Abraão. Deus decide e deu início o seu programa de restauração chamado um homem. Quando Deus chama Abraão, vocês sabem a história, eu não vou aqui repetir. Abraão estava num local e Deus disse: sai daí, vem para cá, e daqui eu farei você uma grande nação. E Abraão precisou de 100 anos para poder receber a herança, para receber a promessa sobre ele. Deus decide iniciar o seu programa de restauração chamado um homem, Abraão. E eu quero que você vá, através de você iniciarei uma linhagem. Deus disse, Abraão entrega a sua vida a Deus, e aos 100 anos Deus opera um milagre e nasce Isaac. Isaac, esse foi o nascimento, não foi apenas biológico, foi um ato profético e legal. Ali em Isaac tem algo legal e profético, que não estava visando apenas Abraão, não era para abençoar Abraão, é para abençoar as nações. Alguém aqui? A restauração do homem, então passaria pela semente, diga semente. A linhagem da semente, a promessa Isaac. Isaac gera 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó, não Esaú. Jacó tem um nome, quero que você preste atenção nisso, o nome mudado para Israel. E a Bíblia fala que Israel tem 12 filhos, diga 12. Nós estamos fechando esses 12 meses, e esse é o mês da tua bênção garantida de Deus. É legal essa bênção de Deus. E dos 12 filhos, formado as 12 tribos, e entre essas 12 tribos, Deus escolheu apenas um homem chamado Judá. Quem era Judá? Através de Judá a linhagem continuaria. Judá se torna a linhagem messiânica pela qual Cristo viria ao mundo. A Bíblia fala que o plano de Deus era criar uma nação de sacerdotes e rei. Diga sacerdotes e rei. Irmão, grava isso aí, grava. Sacerdotes e rei. Eu vou falar dos 5 que Deus levanta: os sacerdotes, reis, levanta juízes, levanta profeta. Deus levanta, olha, uma nação para ser aquela que vai evangelizar todas as nações da terra, mas todas falharam. Nós vamos ver as falhas, mas na igreja Deus está restituindo tudo de volta. Eu disse que a igreja vai invadir o mundo, irmãos. O mundo saberá que a igreja de Jesus é uma igreja viva, uma igreja, eu estou falando com a igreja certa, com os membros certos desta igreja, uma igreja de fogo, uma igreja que chega, levanta, ressuscita, cura paralítico, cura cego, cura surdo, uma igreja que dá prosperidade, uma igreja que avança e não tem medo. O plano de Deus, uma nação de sacerdote e rei. Deus então estabelece algo extraordinário por meio de Moisés. Em Moisés, preste atenção, farei de vocês uma nação de sacerdotes, aleluia. Uma nação de sacerdote. A Bíblia diz que hoje a igreja, ela é a nação de sacerdócio real, aleluia. O sacerdócio real, isso significa que todas as nações deveriam ser sacerdotal, e Deus quer que todas as nações sejam sacerdotal. Todo cidadão deveria ser um rei sacerdote, e a Bíblia diz que nós somos reis aqui na terra, somos sacerdotes deles, aleluia. A Bíblia diz que um jovem, ele é sacerdote, ele é rei. Um velho, um idoso, ele é rei, sacerdote. Uma mulher, uma criança, o seu bebê, hoje meu filho, o seu bebê é rei e sacerdote nesta terra, aleluia. É de Deus isso, digam glória a Deus. Todo cidadão deveria ser um rei sacerdote, jovens, adultos, idosos, todos os povos que representassem Deus diante das nações. Israel seria o protótipo do reino de Deus aqui na terra.
Agora vamos entender algo aqui que é muito importante. A primeira falha, eu vou falar de 5 falhas. A falha é para nós nos corrigirmos também, porque todos nós passamos por falha, mas nós precisamos corrigir. Eu estou falando no mundo espiritual, irmãos, nas falhas espirituais. A primeira falha, a nação. Qual foi a nação? O povo se afasta de Deus, então Deus restringe o sacerdote. E uma família, e aí os levitas que representariam Deus ao povo, e o povo representaria Deus às nações, mas os sacerdotes o corrompem, e a Bíblia fala que foi corrompido ali aquela geração, aquele povo, aquela nação, aquele sacerdote. Aí Deus mostra o segundo erro aqui, a segunda falha, que foi a tentativa de Deus levantar uma geração, mas falhou. E nessa tentativa de Deus foi levantar juízes. Vocês conhecem a história da Bíblia? Eu estou dando a Bíblia inteirinha para vocês. Juízes, você já leu o livro de Juízes? Já leu os livros? Quem são os juízes que Deus levantou ali para levar a correção, para levar uma nação, para levar diante de Deus? E a Bíblia diz que os juízes, Deus levanta os juízes para confrontar os sacerdotes que haviam falhado. Os sacerdotes falharam, Deus levanta os juízes para corrigir os sacerdotes, mas eles também falharam. E a Bíblia diz que os sacerdotes, nas suas falhas, Deus restaura então aí os juízes para restaurar aquela nação. Olha só, Deus ele trabalha o vice-versa e versa-vice. Deus tanto é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, por isso ele é o alfa e o ômega. Ele tenta corrigir um passado de alguém que errou no futuro. Aí Deus coloca o futuro para corrigir o passado. Se você não entendeu, meu irmão, eu não posso fazer mais nada. Eu estou dando uma palavra de Gênesis Apocalipse para você resumida. O que Deus começou desde Gênesis Apocalipse, nós vamos chegar lá. E a Bíblia diz que a nação falhou, trazendo o povo de volta a Deus. Mas os juízes também falharam. Exemplo clássico, você conhece quem foi o maior juiz ali que falhou? Sansão. Sansão era um juiz, mas falhou. Terceira falha, tentativa de Deus para restaurar então aqui os juízes. Deus levanta os reis. Você conhece os livros de reis? Você conhece, está lá em Crônica, Segunda Crônica, Reis, Segunda Reis. Você conhece todos os reis, está ali. E Deus levanta os reis. Então Deus estabelece os reis. Os reis julgariam o povo julgaria os juízes e restauraria o sacerdote. Mas os sacerdotes, eles restaurariam a nação, e a nação restauraria o mundo. Mas não foi isso, Deus queria isso, mas não aconteceu. E a Bíblia diz que os reis, eles falharam. E vocês conhecem os reis, eu vou citar 2 dele, os mais falados, Davi e Salomão. Davi, ele falhou porque houve um adultério. Salomão, ele entrou na idolatria, em excessos de muita coisa. Agora vamos para a quarta tentativa de Deus para restaurar tudo isso. E Deus levanta os profetas. E você conhece todos os profetas. Tem os grandes profetas e os menores profetas. Deus levanta os profetas para confrontar os reis. Agora eu vou falar calmo para você entender. Deus levanta os profetas para ir lá, corrigir os reis, restaurar os juízes, e restaurar os sacerdotes, e restaurar as nações, e restaurar o mundo. Mas o povo fez o quê? Matou todos os profetas. Que coisa, irmãos, que negócio é esse? Então a decisão final de Deus agora, depois que a nação falhou, os sacerdotes falhou, os juízes falharam, os reis falharam, os profetas foram mortos. Então Deus decreta, Deus dá um decreto e declara: a última coisa eu farei, eu mesmo vou descer lá e consertar toda essa bagunça. Jesus é a manifestação final do plano do reino de Deus. Então Jesus não veio, tudo isso eu estou falando porque eu quero chegar na igreja que somos nós, tá? Aguenta aí. Até a igreja hoje está falhando. Vamos chegar lá, calma aí. Jesus, ele é a manifestação final do plano de Deus. E Jesus não veio fundar uma religião,
Nunca vou deixar de falar sobre isso, irmão. Você pode me falar. Tem pastores falando, o senhor fala muito em reino de Deus, o senhor fala muito em religião. Por que isso? Não tem a religião. Hoje a religião, não vou nem entrar nesse assunto, porque eu já falei tanto sobre isso, mas eu quero dizer, Jesus não veio restaurar uma religião. E aqui não é uma religião, aqui é filhos diante do Pai. Aqui é um reino. Diga um amém. Se você não entrou no reino ainda, é porque você não entendeu então ainda. Tem muita gente falando de reino, mas não entenderam nada. Então a religião tem sido a falência da humanidade, e ele veio restaurar o reino. Irmãos, eu fico feliz, porque Deus, ele sempre nos mostra o que ele quer para ele, o que ele quer de nós para ele nesta terra. Então quero que você preste bastante atenção, que daqui a pouco na igreja o negócio vai fluir. Você vai entender, eu estou dando a Bíblia para você entender por que Deus sempre se preocupa com o ser humano. Está nos Salmos, Deus disse, ele se importa com a gente, ele se importa com você, Renata, ele se importa com teus filhos, Deus se importa. Você acha que Deus não se importa que você realmente não vá para uma casa que você sonhou? Deus se importa que você tenha o melhor dessa terra? Claro que sim. Então ele veio restaurar o reino, cumprir todas as funções que falharam. Os profetas, sacerdotes, reis, juízes, filhos e último Adão, ele veio fazer o que ninguém constituiu, na verdade conseguiu, foi constituído por ele para restaurar. Ninguém conseguiu isso, mas Jesus veio para restaurar e renovar todas as coisas. O reino volta para a terra. Diga, o reino. Fala com voz de trovão. Ô pastor Geis, cadê os microfones aqui para o povo lá, que estão lá na China, o pessoal que está lá na Ásia, o pessoal que está lá na Europa está ouvindo. Você tem que ouvir o teu clamor aqui. Precisamos comprar 2 microfones. Quem se atrever a ministrar, pergunta para o pastor Geis, quanto que custa aquele microfone que o apóstolo falou que tem que colocar a gente, para a gente falar glória a Deus, aleluia. Então fala com o pastor Geis e ele vai dar para você a dica. Precisamos de 2 microfones. Eu falei para o pastor Geis, não é só 2 não, precisamos de 4. É 2 na frente e 2 atrás, porque o lado de trás também tem que dar glória a Deus. Aleluia, o último Adão, ele veio fazer o que ninguém conseguiu fazer. O reino voltou para a terra e agora vive dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. Alguém tinha que explodir de alegria. O reino está dentro de mim e eu estou dentro do reino. A declaração final para a pregação, querido, preste atenção. Quando ninguém conseguiu trazer o reino de volta a Deus, Deus veio pessoalmente buscar o homem para colocar de volta dentro do reino. Agora eu vou falar do Batista, João Batista. É muito importante, porque que Jesus disse, não existe profeta igual João Batista. Ele é um dos maiores profetas. Eu quero que você preste atenção. João Batista aponta entre 2 sinais e 2 testamentos. O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Você conhece a história dos profetas? Malaquias profetizava: há um que vem depois de mim. E para introduzir o próprio Deus, o Pai envia um profeta especial, João Batista. Diga, João Batista. Quem foi João Batista, irmão? Você conhece a história? João Batista foi o único na história, eu vou repetir, o único na história dos profetas, um profeta do Velho Testamento com a revelação de um Novo Testamento. Eu disse que as boas novas vai chegar sobre você. Testamento com um pé em Malaquias e o outro pé em Mateus. Foi por isso que Jesus declarou: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por quê? Porque João foi o único que profetizava sobre Jesus e viu a promessa no Antigo e viu a promessa no Novo. Diga um amém. E viu a promessa se tornar carne. Ele não apenas anunciou, ele apontou: eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado que estava no mundo. Diga um amém. Então Deus apareceu. O plano de Deus não mudou, amados, presta atenção.
mesmo com a vinda de Cristo, a Bíblia fala que o plano de Deus continuava o mesmo. O plano de Deus é restaurar todas as coisas. Deus ainda precisava de uma nação com sacerdotes, com juízes, com reis, que levasse o mundo de volta para Deus. Então, quando Cristo chega à terra, Ele vai direto ao sistema, meu Deus, o sistema nacional ou internacional. A Bíblia fala que a rejeição da nação de Israel. Jesus vai primeiro aonde? A nação, aos governantes espirituais, ao que exercia autoridade sobre o povo. E ouça, fariseus, escribas, eles eram espiritualmente os reis da nação. Jesus os confronta e eles o rejeitam. O próprio povo de Deus rejeitaram o Filho de Deus, irmãos. Jesus veio para esse povo, a qual Deus havia separado, um povo que era para representar Deus para as outras nações. Jesus, eles não conseguiram, erraram, e Deus então restaura todas as coisas, traz o seu Filho de volta, mas aquele povo erraram e rejeitaram a Jesus. Foi então que eu e você, os gentios, foram alcançados. Deus disse: se eles te rejeitam, eu tenho um povo para ser alcançado. Então ele veio ao povo, e o povo também rejeitaram. Por isso Jesus declara: vim para os meus, mas os meus não me receberam. Agora eu quero falar da decisão de Jesus. Uma nação que se tornou nova, ou uma nova nação. Por quê? Tudo em Deus é novo. Você vai receber o teu 2026. Não é quando chegar 2026. Deus disse: eu já estou liberando o novo deles. Você já vai entrar para o ano novo com todo novo. Você entendeu? Diante da rejeição, Jesus declara algo histórico: então irei aos gentios. Deus chegou. Deus chegou, Deus chegou a mim, se apresentou. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, cear com você, e você ceará comigo. Aleluia. Eis que Ele fez. A Bíblia diz que Ele gera uma nova nação. E essa nação, olha, o processo de Deus começa com um povo, aí vai para uma nação. E essa nação não nasce de sangue, não nasce de território, não nasce de etnias, não nasce de espírito. O nome dessa nação é Eclésia. Para quem não sabe o que é eclésia, é igreja. Vamos lá, meu filho, coloca o slide aí, vamos começar com a igreja agora. Você vai entender um pouquinho da igreja. Por que você faz parte da igreja? As boas novas estão com você. Eu acho que o irmão está com as coisas velhas. A igreja recebe uma missão de uma nova nação. Deus ainda tem uma nação. E o trabalho desta nova nação é a mensagem da antiga. Olha como é que Deus é. Vamos comparar algumas coisas. Gênesis, ele diz: dominai sobre a terra. O domínio é da nação que Deus escolhe. O domínio é da igreja. Eu vou repetir: a nação mais poderosa de Deus na terra é a igreja, para dominar a terra, dominar o mundo. Nós somos chamados para conquistar e resgatar vidas que estão no mundo. Êxodo 19: eu escolhi vocês dentre todas as nações para me representarem diante de outras nações. O erro de Israel foi pensar que ser escolhido significava ser superior. Nós somos superior. Ser o melhor, nós somos o melhor.
ser separado para si. Nós somos um povo nosso mesmo. E quando na verdade ser escolhido era ser enviado. A promessa que Deus deu a Abraão, o foco sempre foram as nações. Deus está olhando as nações e Ele precisa que essa nação, a igreja, alcance outras nações. Deus nunca prometeu bênção apenas para Abraão. Ele disse: eu te abençoarei, reticências, e em ti serão benditas todas as nações da terra. A igreja é a nação que vai abençoar a outras nações. Irmãos, não é os Estados Unidos, não é a China, não é a Alemanha, não é a Espanha. A nação que vai abençoar outras nações se chama a Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Está aqui ou não está? Está aqui ou não está? Você é membro desta igreja que vai abalar as nações. Aleluia! E olha o que Deus fala: a promessa não terminava em Abraão. A promessa passava por Abraão. Quando alguém acredita que foi chamado só para si mesmo, repete os erros de Israel. A grande comissão de Deus para a igreja, a constituição da igreja, agora ouça Jesus falando à igreja, a nova nação dele. Mateus 28, 18 a 19: toda autoridade me foi dada. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações. Jesus usa as mesmas palavras que o Pai havia dito. Deus disse a Moisés, significa: o céu não é o destino imediato da igreja, irmãos. A terra é o campo de atuação da igreja. O foco da igreja é a terra, não é o céu. Por isso que eu comecei dizendo para os religiosos que estão aqui: a igreja não foi criada para os céus, a igreja foi criada para levar a Deus às nações. A terra é o campo de atuação da igreja, o foco da igreja são as nações. Diga assim: Senhor, a minha missão como membro da igreja é atingir as nações. A verdade final do reino, o propósito da igreja não é para os céus, o propósito da igreja é trazer os céus para a terra. A igreja existe por causa das nações. A igreja não foi criada para escapar do mundo, mas para transformar o mundo. Aleluia, nós não fomos salvos para sair da terra. Aleluia, fomos enviados para governar ela. A autoridade domina, está com a igreja para dominar e trazer o reino de Deus, para conquistar as nações. Esse é o papel da igreja. Enquanto que todas as nações não ouvir que tem um Deus e tem uma igreja que está levando o reino para todas as nações, Jesus não voltará ainda. Jesus está esperando nós entrarmos em ação, irmão. E muitas das vezes tem gente morrendo do teu lado, e você: não, eu sou separado, eu sou escolhido. Você está errado, o erro começa aí. E nós vamos ver os erros que nós vamos corrigir aqui como igreja. E para nós mesmos, mas não foi para você mesmo. Não, você foi gerado para as nações. Eu vou repetir: você não existe para você mesmo. Nós não existimos para nós mesmos, mas para as nações. Diga: eu sou para as nações. Por muito tempo eu falei: Deus, me dá as nações, meu Deus. E Deus disse: eu vou te dar. Toda a América Latina é tua. Por isso nós temos o Mercosul. E prepare, porque esse Mercosul nós vamos trazer. Eu havia falado algo, e eu não vou falar por emoções, nem por algo que eu acho, mas eu estou profetizando. Nós vamos conseguir trazer, nem que seja um representante da todas essas nações da América Latina. São 21, irmão. Prepare-te. Se Deus me deu as nações, nós vamos trazer os representantes aqui. Não pergunta quanto vai custar. Eu não quero saber. Se Deus mandou, Ele vai fazer. Ele vai sustentar, Ele vai preparar. Então prepare, porque 2026 será o ano, amado, que o reino chegou sobre a terra.
Eu vou profetizar às nações. Irmãos, eu estou tão feliz que dos profetas que tiveram aqui da Bolívia falou: apóstolo, lembra que eu tive no Mercosul e nós oramos, você orou, disse que a Bolívia seria uma das nações que sairia do imperialismo, da ditadura, de tudo aquilo. Mais de 20 anos, ele disse: hoje nós conseguimos, nós somos livres. A Argentina já conseguiu, aleluia. Agora o Chile também, o apóstolo falou: apóstolo, aquele Mercosul abalou a minha estrutura, a minha China, o Chile. Quando eu cheguei no Chile, eu falei: Deus, muda o Chile. E o Chile converteu agora, começou a sair da ditadura. Vocês não estão entendendo. Falta agora a Venezuela. E eu estou orando com o apóstolo lá da Venezuela. Venezuela será salva dessa praga, dessa ditadura. A Venezuela será uma nação próspera, uma nação do reino, uma nação... Aleluia. A mesma promessa, a mesma tarefa, mas infelizmente o mesmo erro aconteceu, está acontecendo. Assim como Israel, a igreja desfruta dos privilégios de ser escolhida, mas esquece para que foi escolhida. Não existimos para nós mesmos, mas para as nações. Tem um erro aí, meu filho, coloca aí o erro repetitivo da igreja. Agora o erro repetitivo da igreja, está tudo aí, irmãos. Eu caprichei nesse slide, passei madrugada, desde a semana do domingo passado, eu estou pedindo para Deus essa palavra, tá? Ouça-me, eu passei tudo para o slide, são 17 slides, é tudo rapidinho, é tudo mensagem que você está entendendo. Nós fizemos exatamente o que Israel fez. Lamentavelmente a igreja está repetindo a história que Israel fez. Construímos muita coisa, grandes prédios, templos faraônicos que estão sendo criados por aí. Tem as igrejas que as telas LCD, ela pega assim, ó, volta todo assim, as igrejas fazendo prédio para quê? Vai ser tudo destruído. E Deus não quer prédio, Deus quer nações. Está difícil você. Não adianta ter belos vitrais, cultos fechados. Tem as igrejas que tem os cultos fechados. Não, aqui a nossa igreja é assim. Existem coros lindos, corais, ensaios, reuniões privadas. Agora tem tanta... Enquanto isso o mundo perece. O mundo está perecendo, o mundo está sendo destruído. E muitas vezes as igrejas dizem: não importa, estamos indo para o céu mesmo. Essa foi a mentalidade de Israel. E Deus disse: filho, ministra a palavra que eu te dei. A igreja tem que saber para qual ela foi chamada. Não para criar prédios, não para fazer isso, fazer coisas fechadas. É para as nações, é para atingir as nações, é para levar o reino às nações. É salvação completa, aleluia. Essa mentalidade de Israel vai cair por terra hoje. Essa tem sido o quê? A mentalidade desta igreja dos dias de hoje. Mas eu creio numa igreja que está sendo separada. A mentalidade daquela pessoa que tem, ela é superior a outros, né? Quem já ouviu uma frase assim? Você encontra um velho amigo, né, do passado, e pensa que é melhor do que ele. Já viu aquela história? Porque você cresceu um pouco, tem carro, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que, tem dinheiro, e não quer se misturar com aquele que não conseguiu nada. Antes você se separa, né? Isso fala de orgulho espiritual. Israel fazia o mesmo, chamava os samaritanos de cães, evitava os cananeus, não tocava nos hititas, e eles era exatamente esse povo que deveria alcançar. Foi para isso que Deus levantou Israel. A igreja do século 21, irmão, nós somos a igreja do século 21. Vou repetir, igreja do século 21. Fala mais alto. Está fazendo a mesma coisa. A igreja do século 21, segundo o modelo errado, vamos ver os erros aqui, que
o povo cometia. A igreja foi reduzida a 7 coisas. Preste atenção agora, porque isso aqui nós estamos envolvidos nisso aqui. E eu quero limpar essa igreja disso aqui. Eu vou mostrar os erros, 7 erros que Deus me apontou aqui. As igrejas, não só no Brasil, no mundo todo, está nesse naipe aqui. Foi isso que você falou, o nome naipe, né? Eu sou naipe, não sei, uma pessoa falou isso. Um clube religioso. Primeira coisa, nós somos um clube religioso. O que é um clube religioso? Se você não é salvo, não se mistura conosco. Clube religioso. Isso não é reino, irmãos. É mentalidade de clube. Muitas igrejas não é igreja, é um clube. Segundo erro, uma sociedade de enterros. Vai ficar assustado não. Que tem muitas igrejas que dizem assim: quer um bom funeral? Junte-se à nossa igreja. Nós vamos dar um ótimo funeral para você. Que tragédia reduzida. Irmãos, eu vou falar aqui, não tem medo de falar não. Nós fomos chamados por uma pessoa que está morrendo, foi desenganada por os médicos. Até se tiver médico aqui, eu quero dar aqui fazer uma pergunta, até que os religiosos estão me assistindo aqui. Todas as vezes que os médicos, com todo respeito a todos os médicos, não estou falando que o médico é o culpado disso, mas o médico ele faz por onde e não por onde salvar alguma pessoa. E muitas vezes o médico não consegue, de todas as maneiras que ele tentou, ele vira para a pessoa e fala assim: olha, o teu caso não tem mais jeito. Se você tiver fé, tem um Deus, então gruda com ele. Todos os médicos falam isso quando eles perdem o controle. E eu fico feliz porque quando eles falam isso, sabe por quê? Porque é só para provar que Deus é um Deus dos milagres. E nós entramos na casa de um irmão que estava num caos exterminado, e ele falou assim, nós oramos, a apóstola saiu daqui, nós falamos, vamos levar ceia, vamos passar uma unção. Falei, vamos. Quando eu cheguei lá, estava tudo fechado, e o Senhor me mostrou um espírito de morte estava ali. E quando eu bati o pé, entrei, eu disse: espírito de morte, você pode ficar no lugar que você é, vai para o lugar lá dos quinto dos infernos, porque esta casa aqui é uma casa de vivos. Deus deu uma palavra, e eu profetizei para aquela pessoa, ele vai vir testemunhar aqui, que aquela causa perdida, Deus é o Deus das causas perdidas. Então não é uma sociedade de enterro, irmão. Nós não vamos enterrar ninguém. Não tem mais jeito, né? Fazer o quê? Jesus sempre era convidado para aqueles que não tinham mais jeito. A igreja tem que fazer o mesmo. É para você, irmão, é para mim, para nós. Se alguém chamou, vai lá. Que tragédia, irmão, reduzir a igreja, preste muita atenção, à morte. Estão fazendo isso, reduzindo a igreja num velório. Quando ela nasceu da ressurreição, que paradoxo, uma igreja que nasce de uma ressurreição, agora virou uma igreja que enterra. Nós somos uma igreja que vamos trazer vida para as pessoas. Terceiro ponto aqui do erro, a igreja, uma instituição de caridade. Irmão, nós fazemos caridade, mas esse não foi o alvo de Jesus. Preste atenção, está doente, precisa de comida? Vem à nossa igreja. Cristo não ressuscitou para criar caridade, Ele ressuscitou para implantar o reino dEle. O pobre não precisa de primeiro de dinheiro nem de comida, o pobre precisa do evangelho do reino. Porque quando o reino entra, a mente muda, a visão muda, a produtividade nasce, a pobreza vai e é vencida em nome de Jesus. Quarto ponto, a igreja se tornou um curral eleitoral. As igrejas estão se vendendo. Não, quantos líderes, olha, ainda estão levando, eu tenho que falar, religioso, cala a tua boca e ouça, porque eu vou falar. Grandes igrejas, grandes líderes, levando lá um político, coloca no altar, essa igreja fecha com você.
Quem é ele para dizer que essa igreja fecha com político? Essa igreja está fechada com o reino de Deus e se abrirá para outras nações. Não para um nome político, não para uma pessoa, é para as nações, aleluia. Mas existe igreja assim, irmãos. Políticos usam a igreja para ganhar votos e pastores permitem isso. A igreja não é palanques de político. Vou repetir, me ouça religioso, a igreja não é palanque de política. Eu estou gritando? Estou sim, antes que você responda. Porque isso, irmão, não é coisa de reino. A igreja não é palanque político, a igreja é uma nação poderosa, aleluia. Um palanque social, quinto ponto, uma igreja que é um palanque social. Como que é isso, apóstolo? Alguns vão à igreja para aumentar o status. Escute, irmão. Tem gente saindo desta igreja porque, não, eu quero status. Sabe o que é um status? Pessoas dentro da igreja buscando status. Alguns vão à igreja para aumentar o seu status, fazer nome, ganhar visibilidade. Outros não vão porque acham que vai pegar mal para ela. Eu nunca me esqueci de uma senhora que é muito rica. Ela não está aqui mais, ela partiu para a glória. Era uma fazendeira muito rica. E nós estávamos ali no Remacol. Ela deixava o carro a quatro quadras para trás. E ela vinha disfarçada, entrava na nossa igreja, escondidinha para ninguém saber que ela estava ali naquela igreja. E um dia houve um confronto. E quando ela foi liberta, entrou no reino, ela parava o carrão dela na frente da igreja, para todo mundo saber que ela foi salva e foi liberta da religiosidade. Outros dizem, não vou ali não, porque vai pegar mal. O apóstolo grita muito, o apóstolo é isso, o apóstolo é aquilo, aquela igreja. Irmãos, teve uma pessoa que falou assim, vocês são muito ricos, né? Vocês são uma igreja rica, né? Eu falei, você está enganado. Isso é religiosidade. Nós não somos uma igreja rica. O mundo que é rico. Não entenderam nada? Tudo bem. A igreja tem que invadir o mundo. Aí pessoas usam a igreja para status e abusam do corpo de Cristo. Os abusos. Sexto ponto aqui, eu falei 7, estou no sexto. Uma ferramenta, a igreja é uma ferramenta de credibilidade. Credibilidade, a igreja que tem credibilidade para o mundo. Eu prefiro ter credibilidade diante de Deus. Pessoas que mudam de igreja porque essa tem nome. A igreja do apóstolo não tem nome, não é reconhecida. A minha está na TV, a minha está nos todos os meios de comunicação. A minha é assim. Por isso que eu não vou lá. Eu preciso de uma igreja que é reconhecida, aonde o apóstolo ele fala em redes, em cadeias nacionais, internacionais. Aquilo que é uma igreja. Essa, pelo menos aparece na TV. Essa me dá visibilidade. E Deus está dizendo, ouça religiosos, volta para onde eu te enviei. Sétimo e último, a igreja trata de um negócio. A igreja virou carreira e o ministério virou lucro. Existe pastor, irmão, fui conversar com um pastor, eu perguntei, por que você quer ser pastor? Não, porque pastor é um emprego seguro. Eu vou criar meu pé de meia. Maldito será. Você não sabe o que é um pastor verdadeiro. Pastores entram pensando em segurança financeira, cabide, como a apóstola fala, cabide financeiro, estabilidade profissional, a mentalidade desses líderes. Ser pastor é um emprego seguro. Que blasfêmia, irmão. Blasfêmia. Há líderes que nem nasceram de novo, nem entraram no reino.
odeia até pessoas. Tem pastores que odeiam pessoas. Tem pastores que não vá, filha, não vai onde a gente tem ido, nos assentamentos, nas favelas, nas glebas. Quantas vezes eu e a apóstola, nós tivemos que tirar roupa, calçado e andar na lama, atravessar lama para poder chegar, porque lá tinha uma vida esperando a gente chegar. Mas não tiver meu carro, não vou meter o meu carro na sujeira. Meu carro é isso, meu carro é aquilo. Pois é, isso é o que está acontecendo com a igreja. A igreja precisa passar por uma limpeza. Os religiosos me ouçam. Jesus vai vir buscar uma igreja sem mancha alguma, sem erro algum. Uma igreja vitoriosa que não se envergonha de dizer: eu tenho um rei. Mas não importa, se eu tenho um reino, não importa, eu sei quem eu sou, eu posso andar na chuva, eu até me lembrei de uma festa que nós tivemos lá no Irapuru, tinha um grupo de pastores, ia ser uma festa tremenda. Quando eu vi aquele tempo, começando a vir com aquela nuvem negra, vai haver uma tempestade, e aquele vento começou a balançar, todos os pastores começaram a correr para lá e para cá, tirando as suas coisas, tirando os seus instrumentos. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja? Fugindo por causa de uma tempestade. Se a tempestade está chegando, é porque o Senhor tem propósito nisso. Eu me lembro que Deus me usou, e eu fui para o meio do campo. Aquela chuva caía, eu não conseguia ver muitas pessoas, porque era tão forte a chuva, que começava, não conseguia ver ninguém. E ali eu dobrei meu joelho e comecei a orar, a falar em língua. De repente veio um segundo guerreiro, veio perto de mim, e nós fomos ali formando, irmãos. E a pessoa: não está chovendo, peraí, não, vamos sair da chuva, né? Tá, vamos. Se uma chuva me parar para pregar o reino de Deus, irmãos, eu já derreti faz hora. Nada pode parar um filho de Deus. Oh meu Deus, será que eu estou falando com a igreja certa? Líderes que odeiam pessoas, usam uma igreja como negócio. Que Deus nos perdoe por isso. Que Deus nos perdoe por isso. A verdade sobre a igreja. Agora vamos falar a verdade sobre a igreja. A igreja não existe para o céu, a igreja existe para a terra. Verdades fundamentais que eu quero deixar aqui, verdades do reino. A igreja foi criada para a terra. Crescimento da igreja não é ganhar o céu, é ganhar a terra para os céus, aleluia. A igreja não foi enviada para evitar o mundo, mas para transformar o mundo. Tem pessoas que falam: não, o mundo está indo de mal a pior. Não, irmão, está indo de mal a pior porque você não fez nada por ele. Está na hora de você mudar esse quadro. Não olhar só para a sua ambiguidade, não olhar só para os seus interesses, olhar porque tem gente que precisa de você, do reino lá. Oh meu Deus, a igreja não é ganhar o céu, vou repetir, a igreja é para ganhar a terra. A igreja não foi enviada para evitar o mundo, mas para transformar o mundo para Deus. O objetivo da igreja é discipular nações. Foi isso que Jesus disse: vão para as nações e discipula. Faça discípulos. Não fomos chamados para odiar o mundo, mas para alcançá-lo. Deus amou o mundo e nós aprendemos a odiar o mundo. As igrejas estão odiando o mundo. Oh meu Deus, vocês estão aqui? Quero fazer aqui, estou encerrando aqui, a oração que define a missão, meu filho. A oração que define a missão. Bota aí na tela. A oração que define a missão. Cristãos dizem: Jesus, volta logo e me tira daqui. Ai meu Deus. Muita gente fala: meu Deus, não aguento mais esse mundo, me tira logo daqui, tira logo a gente daqui. Por quê?
para não pagar aluguel mais, não pagar prestação de carro, não ficar lutando por isso, por aquilo. Me tira logo daqui, Senhor, me livra, eu tenho um monte de dívida, que essas dívidas, ainda tem pastores falando que essas dívidas vão ficar para Satanás mesmo, então fazer mais dívida. Olha a mentalidade. Aí muitos oram, Senhor, nos tira daqui logo para fugir do quê? Das contas. Estão querendo fugir das contas, para escapar da responsabilidade. Mas Jesus já orou antes de você. Vou repetir, olha aqui para mim, Jesus já orou antes de nós. Olha a oração de Jesus. Pai, estou gritando mesmo, Pai, para os religiosos ouvir, Pai, não os tire do mundo. E você ora, tira-nos daqui, Senhor, leva-nos daqui, Senhor. E Jesus ora, não os tire daqui. A oração que vale é a dele. Declaração final. Eu quero que você dê um aplauso para Jesus, por favor. Aleluia. Levante a sua mão direita e diga assim: a igreja não foi criada para fugir da terra. A igreja foi criada como nação para governar a terra. Não fomos salvos para escapar do mundo, fomos enviados para transformá-lo. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte agora, pode aplaudir mais forte. Aleluia. Coloca aí o slide. Precisamos nos acostumar com a terra. Eu gosto disso. Irmãos, nós vamos voltar para a terra, ainda que a gente vai ter um momento nos céus. Arrebatamento vai acontecer sim. É um período que Deus precisa para transformar essa terra, tirar toda a contaminação, todo o pecado, todo aquilo que estão vivendo aí. Mas desde que todas as nações saibam que tem um Deus que levou o reino para todas elas. Aí sim Jesus virá buscar esse povo. E aí o mundo vai ser destruído. Vamos ficar um pouquinho nos céus. Aí o teu corpo que estava lá na sepultura, porque nós vamos voltar com o corpo também, irmão. Não adianta querer. O teu corpo, você tem que cuidar do teu corpo aí. Esse corpo vai ter que voltar restaurado para cá de volta. Deus diz: você está aqui no espírito e alma. Eu estou ajeitando a tua veste aí, o teu corpo, porque você vai precisar dele. Porque você vai ter que voltar para a terra. Eu não quero vocês aqui não. Estou parafraseando. Deus falou: não quero vocês aqui no céu não. Quero vocês lá na terra, para onde eu chamei vocês, aonde vocês têm que ficar. De Gênesis a Apocalipse eu estou dando para vocês. Em Apocalipse capítulo 21 e 22. Eis o novo céu, a nova terra, aonde o rei vai reinar eternamente com todas as famílias. Então nós precisamos acostumar com a terra. Precisamos ajustar a nossa mentalidade, irmãos. A nossa responsabilidade de não ir para o céu. A nossa responsabilidade é de ganhar o mundo. Foi exatamente isso que Jesus disse para ficarmos aqui. O mundo precisa de nós. Vire para alguém e diga assim: o mundo precisa de você. Agora vamos corrigir um pouquinho, porque quando fala mundo, irmão, eu tenho uma mensagem sobre mundo. O mundo dos negócios, o mundo do futebol, o mundo da saúde, o mundo da economia, o mundo, isso é o mundo. A terra é uma coisa, a terra não é o mundo. O mundo são os negócios, as coisas. É para onde você tem que ir? Para dentro de um hospital, para dentro da política, para dentro da economia, para dentro. É mundo. Isso é o mundo. Agora a visão da igreja do século 21, meu filho, a visão da igreja do século 21, a igreja do século 21 não pode ser uma igreja voltada para dentro, mas uma igreja com os olhos no mundo. Digo amém. Uma igreja que
quer que o mundo nasça de novo, quer que o mundo seja salvo, quer que o mundo seja restaurado. E a forma como isso acontece não é se isolando pessoalmente dentro da igreja, mas enviando cristão para dentro e fora do mundo. Digam amém. Vamos formar e nós vamos precisar de sair. Aleluia. Todo cristão é um missionário. Agora segura. Bota aí o slide. Todo cristão é um missionário. Alguém pergunta: apóstolo, você é mestre, você é apóstolo, você é pastor? Eu sou os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É o que eu sou. Eu faço isso porque eu sou mestre. Eu ensino. Porque eu não me perco nisso. O dia que Deus precisar do apóstolo, eu estarei ali. O dia que Deus precisar do profeta, eu estarei ali. O dia que Deus precisar do evangelista, eu estarei ali. O dia que Deus precisar do pastor, eu estarei ali. O dia que Deus precisar do mestre, eu vou estar ali. Como eu estou aqui diante de vocês hoje. Ainda nós vamos falar profundamente sobre isso noutra oportunidade, mas aqui está a verdade. Todo cristão deve ir ao mundo de alguém. Fala para alguém que está do teu lado: você tem que ir ao mundo de alguém. Vocês acabaram de ouvir um testemunho que a apóstola falou. Cadê a senhora que nós oramos lá? Está aí a senhora, pela primeira vez, ela quer se congregar. Está aí, ó. Ela estava lá onde eu acabei de falar para vocês. E nós oramos, eu tive que orar por todas as pessoas lá. Nós estávamos ali. Você tem que ir para o mundo da pessoa daquele mundo. Talvez o teu vizinho é o teu mundo que você tem que visitar. Irmãos, nós não precisamos de cristão treinado apenas para ficar na igreja, sentar num banco, assistir culto. Eu já falei para o seu Jair, ele será o pastor. O ano que vem vou discipular ele. E ele vai pastorear. Ele vai pregar o evangelho. Amém ou não amém? Deus não te criou para você ficar sentado a assistir um culto. Nós nem assistimos culto, nós vamos prestar um culto a Ele. Nós precisamos de cristão, irmão, filho de Deus, treinados para o campo missionário. A sua carreira é o seu ministério. Fala para alguém, diga: a sua carreira é o seu ministério. Se você quer servir a Deus, você não precisa se tornar um pastor, você não precisa se tornar diácono, não precisa de ser presbítero. Você pode servir a Deus sendo cientista, professor, advogado, médico, político, empresário, trabalhador. Você é um missionário aonde você atua. A sua profissão é o teu púlpito. A sua carreira é o teu ministério. E Deus quer que você ganhe o mundo exatamente onde você está. Vocês estão entendendo ou não? Vai ficar difícil, mas não vou fazer essa pergunta para você. Se eu perguntasse, irmãos, nós ficaríamos envergonhados. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Você ganhou para o reino. E se você tem essa missão, você não fez, irmãos, nós somos devedores do reino. Eu só quero conquistar o que me interessa. Eu quero conquistar aquela casa, quero conquistar aquele carro, aquele emprego, eu quero conquistar aquilo. Eu não vejo ninguém falando: eu quero conquistar aquela alma ali. Já ganhou a tua alma? Já ganhou a sua? Já ganhou a sua alma? A Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. Se você não está ganhando ninguém para Jesus, irmão, está na hora de você colocar, como diz o profeta, a barba de molho. Eu pergunto: essa igreja, irmão, se tivesse evangelizado desde janeiro, essa igreja não suportaria mais de pessoas aqui. Está na hora de você pensar o que você está fazendo para o reino.
Mas eu só toco na igreja, né? Eu só canto, eu sou só diácono, eu só sou isso, eu sou aquilo. Mas está ganhando alguém para o reino, irmãos. Se você não está ganhando, pelo amor de Deus, irmãos, e senão essa ministração está sendo em vão. Eu posso ter o que eu preciso, mas eu tenho que levar o que Deus me pede. Você quer saber de um lucro? Quando você ganhar alguém para Jesus, prepare, porque Deus vai encher você de tudo que você sonha. Finalizando, eu quero fazer uma confissão apostólica para toda a igreja. Eu quero que você se coloque de pé. Coloca aí, meu filho, confissão apostólica para toda a igreja. Duplamente eu quero que você se levante espiritualmente. E você vai declarar comigo. Levante a tua mão direita. Se der para ler na tela aí, você lê. Senhor, diga bem alto: eu vou para o mundo. Mas não fica lá, tá? Diga: eu vou para o mundo para levar o teu reino. Eu vou redimir o mundo para o reino pelo poder do sangue de Jesus. Agora um pedido de perdão que nós vamos fazer para o mundo. Levante a tua mão, você vai fazer comigo e todos que estiverem me assistindo. Há pessoas nos assistindo aqui agora. Tem pessoas nos assistindo, pessoas que foram rejeitadas por essa igreja dos erros que eu falei, foram julgadas, foram evitadas, foram feridas. Então hoje nós vamos dizer, em nome de Jesus, como igreja, diga: como igreja, nós pedimos perdão por você odiar a igreja e a igreja odiar você. Pedimos perdão por ter evitado você. Pedimos perdão em nome de Jesus. Pedimos perdão por não amar você. Mas a partir de hoje eu vou te amar do jeito que você é. Eu vou te amar. Nós existimos para amar você. Fazemos uma promessa. Nós somos a igreja do século 21. Eu vou ver esta igreja. Nós vamos avançar. Nós vamos representar o amor de Deus. Diga: como igreja, nós estamos em movimento. Nós iremos às estradas, nós iremos às avenidas, nós iremos aos becos, nós iremos aos dependentes de químicos, aos drogados, às prostitutas, nós iremos aos feridos, aos machucados, nós iremos aos rejeitados, nós iremos naqueles que sofreram, nós vamos levantá-los pelo amor do Pai, porque você merece o melhor de Deus. Diga: você merece o melhor de Deus. Vire para alguém e diga: você merece o melhor de Deus. Grita isso, irmão: você merece o melhor de Deus. 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 Nós merecemos o melhor de Deus. A chamada final: se você precisa de oração, de ajuda, de alguém para caminhar com você, peça ajuda agora. Você que está me assistindo, peça ajuda agora. Irmãos, eu vou quebrar um protocolo aqui. Quem tem celular aí, agora. Pega o seu celular. Olha o primeiro número que tiver lá. Manda uma mensagem, diga: eu estou aqui dentro da igreja, eu estou prestando um culto para Deus. Eu quero dizer que Deus te ama e eu também te amo. Por alguém, por favor, faça isso agora. Pode, vamos aí, pastor, vamos adorando enquanto eles fazem isso. Manda uma mensagem para alguém que está na primeira lista do teu telefone. Na primeira lista do teu telefone, diga uma mensagem para ele, diga uma mensagem para ela. Diga: eu estou aqui prestando um culto para Deus. Eu estou dentro do reino e Deus me manda te dizer: Ele te ama. Você é o melhor de Deus, você é o melhor de Deus. Alguém aqui tem que se manifestar. As boas novas chegou, as boas novas do reino chegou. A restauração, aleluia, a restauração. Peça ajuda agora,
Aleluia. Amados que estão me assistindo, há cristão pronto para te amar. Há cristãos aqui, filho de Deus, prontos para te amar. Eles querem te ouvir, eles querem te servir. Agora mais uma oração, levante a tua mão. Todos que estão orando também por alguém aí. Oração pelo mundo, meu filho, coloca o slide aí. Vamos orar juntos. Diga: Pai, em nome de Jesus, nosso irmão mais velho, nós te agradecemos pelo privilégio de levar o Evangelho ao mundo que está morrendo. Usa-nos, ó Pai, como a tua igreja do século 21, para sermos bênção para as nações, para vivermos para as nações, para fazermos discípulos por amor ao teu nome, o nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Digam amém, amém. Eu quero fazer a declaração final aqui de esperança. Há esperança para o mundo. Diga comigo: há esperança para o mundo. 3 vezes: há esperança para o mundo. Há esperança para o mundo. Há esperança para o mundo. Mais uma vez, diga assim comigo: a igreja está viva. Diga: a igreja está viva. Diga: o reino está voltando, está avançando. Diga: eles precisam de nós e nós iremos, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, pastor Zeis, vamos adorar Ele. As boas novas chegou, de cura, de salvação, de libertação, em nome de Jesus, aleluia. Exalte, exalte o nome do Senhor, aleluia. Nação Santa, vamos exaltar o nome dEle. Bota na tela o louvor. Vamos lá, vamos lá. E não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Você é a igreja, igreja. Você é a igreja, igreja. Agora, como é que é, pastor? E a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Repete de novo, repete de novo. O inferno. E a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não para de crescer. Ninguém pode parar a igreja de... Diga para alguém. Vamos exaltar, irmão, vamos lá. E a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos. Diga, igreja, vocês são adoradores. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou. Levante a sua voz. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém
ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declaramos a perseguição. E a perseguição não Parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam. a igreja do Senhor. O inferno Não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh Deus, nós somos a igreja do avivamento. Nós somos a igreja do avivamento. Aleluia, a nação santa. A nação santa. Declare você a nação santa. As boas novas, as boas novas, as boas novas do reino. Aleluia. Meu Deus, levante a sua mão direita. Levante a sua mão direita e diga: nós somos a igreja do século 21. Nós somos a igreja. O inferno não vai prevalecer. Aleluia. Ó, domingo nós estaremos aqui em festa. Mas no teu dia 25, do dia 24 ao dia 25, faça da tua casa esta igreja. Faça da tua casa esta igreja. No nascimento, decreta que o reino chegou e sua casa está avivada para o novo tempo. As boas novas chegou, as boas notícias. E Deus mostrou pessoas curadas aqui nesta noite, pessoas que foram restauradas, pessoas que foram renovadas. Aconteceu milagres aqui. Amém? Aí eu vou pedir para o pastor continuar na adoração, mas antes dele continuar ali, eu quero que você levante a tua mão. Eu quero te abençoar com toda a sorte de bênçãos. O Senhor resplandeça sobre você o rosto dele, e você seja protegido essa semana de livramentos, seja protegido contra ataque de Satanás. Você é aquele que vai levar ao evangelho, ao mundo, alguém que precisa. Diga: eis-me aqui, estou para te ajudar, para te amar e para orar, para servir. Diga um amém. Eu te abençoo. Pode cumprimentar pelo menos aí 2 ou 3 pessoas. Vamos lá, pastor Geis.